Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. O amor do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. A paz do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará,
nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Sou um vaso pra te amar e abençoar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
Obrigado ao grupo de louvor. Bom dia, igreja. Bom dia, você que nos assiste em casa. Bom, podemos estar na presença de Deus mais uma vez, podemos ter esse tempo de adoração. Quero convidá-los a estarmos orando antes da palavra de Deus. Obrigado, Pai querido, porque nós podemos nesse tempo estar na Tua presença, podemos buscar da Tua presença, podemos receber de Ti. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que também se dispõe a estar diante de Ti, Senhor, em casa ou aqui na Tua presença nesse templo. Queremos nos aquietar na Tua presença pedindo do Teu Santo Espírito, que o Espírito esteja falando conosco, que Ele esteja revelando a Tua vontade para as nossas vidas, esteja traduzindo essa vontade para que saibamos, ó Pai, interpretá-la, saibamos colocá-la em prática nas nossas vidas. Pai, Tu conheces o coração de cada um aqui nesta manhã, Tu sabes, ó Deus, cada um desses que nos ouve e que nos assiste, que essa palavra possa fazer a diferença. Assim como o Gilson já falou no início deste culto, que as vidas sejam transformadas pela ação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo 9, versículo 9. O texto também vai estar sendo projetado ali pelo nosso querido Gustavo. Obrigado, Gustavo, pela disposição. Carlos também na mesa. Bom poder contar sempre com vocês. Dudu ali na outra mesa, né, nas imagens. Bom que vocês se dispõem a estar juntos, podemos juntos celebrar esse culto para o nosso Deus. Mateus 9, versículo 9. Um texto, um versículo pequeno, mas que nos ensina, que nos diz muita coisa. Diz a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O texto está projetado ali, tem um segue-me bem grande. O pastor Rogério fez essa imagem, né? Já fez questão de deixar essa palavra, porque realmente é ela que nos chama a atenção. É interessante que Jesus, após fazer algumas curas, alguns milagres, ele continua na sua caminhada, no seu ministério, e de repente ele percebe um homem sentado, um cobrador de impostos, e precisamos lembrar que naquela época o cobrador de impostos era visto como um pecador, como alguém que fazia as coisas que não deveria, e especialmente as pessoas religiosas, elas não se aproximavam dessas pessoas, desses publicanos, porque normalmente eles tinham a liberdade de cobrar o imposto e acrescentar algum valor em cima. Então, quando alguém enxergava ou se deparava com um desses cobradores de impostos, já vinha na cabeça, né? É corrupto, é ladrão. Ele cobra mais do que o governo manda para poder embolsar uma parte. E eles tinham essa liberdade, e muitos faziam isso. Não quer dizer que todos, talvez alguns não fizessem. A gente não sabe o histórico de Mateus. Mas Jesus, ele vê Mateus sentado diante da coletoria e dirige uma palavra para ele: segue-me. Quando nós olhamos esse mesmo episódio no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 28, o texto diz: deixando tudo, o seguiu. Mateus, ele não faz como nós fazemos muitas vezes. Você já pensou se de repente você estivesse sentado no seu dia a dia, fazendo aquilo que você está acostumado a fazer, e Jesus aparecesse e dissesse para você: segue-me? Qual seria a sua reação? Eu fico pensando, se fosse comigo, quantas perguntas eu faria, como a nossa imagem de divulgação do culto tinha lá, né, o porquê. Talvez essa fosse a primeira pergunta, mas seguir por quê? Ou a segunda, né, seguir para quê? Nós sempre queremos muita explicação, nós sempre vamos atrás de detalhes, nós queremos saber os motivos, queremos saber o que nos aguarda, aonde nós vamos, o que vai acontecer. E Mateus, ele simplesmente levanta, deixa tudo e segue Jesus. Eu fico imaginando como nós lidamos hoje com os ensinamentos bíblicos.
Talvez a nossa pergunta ou a nossa resposta maior seja: não, mas Jesus hoje ele não aparece para ninguém dizendo segue-me. Pois bem, a palavra de Deus ela continua viva e eficaz. Ela continua nos fazendo convites, nos fazendo chamados, nos desafiando, nos trazendo propostas. E qual é a nossa reação diante dessas propostas? Desses ensinamentos, dessas palavras? Jesus, ele era espetacular. Eu tenho cada vez aprendido a amar mais, lendo as histórias, lendo os episódios dos acontecimentos na vida dele. Ele chama esse Mateus, que provavelmente era conhecido como mais um dos pecadores, que diante das pessoas religiosas, provavelmente não teria salvação, não teria jeito, porque ele era corrupto. E isso era meio que comum para Jesus. Lembram que ele conversou com uma mulher samaritana, que era o povo odiado pelos judeus? João 4 nos fala dessa história. Lembram que ele também protegeu e perdoou a mulher que foi pega em adultério? João 8 nos fala dessa história. Também ele visitou a casa de um publicano, Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Também era conhecido como pecador. Lucas 19 nos fala dessa história. Jesus foi chamado de beberrão e comilão, e amigo de pecadores. Mateus 11 nos fala dessa história. E para completar, teve mais umas outras histórias, mas eu quero completar com a última, de enquanto que ele esteve vivo. Quando lá na cruz, ele diz para um dos dois ladrões: ainda hoje você estará comigo no paraíso. A vida de Jesus, a história de Jesus é repleta de encontros, de situações, de momentos com pessoas que são consideradas pecadoras e talvez até descartadas pela sociedade. A vida de Jesus é direcionada para essas pessoas que reconhecem, que são reconhecidas como pessoas que não vivem dentro dos padrões da sociedade. É interessante perceber que Jesus não estava procurando pessoas que alcançam a salvação pelos seus próprios méritos. Aquelas pessoas que acham que são boas, aquelas pessoas que acham que fazem tudo correto, aquelas pessoas que acham que sabem de tudo e assim merecem ir para o céu. Jesus vai justamente atrás daquelas que se reconhecem como pecadoras e também são reconhecidas e muitas vezes até chamadas pelos outros, excluídas pelos outros por serem pecadores. Para esses, Jesus chega diante deles e conversa com eles e chama e convida para andar com ele. Podemos ver também em Mateus 4, 18 a 22, também o Gustavo tem esse texto para projetar para nós ali. Outro chamado de Jesus para mais alguns que andaram muito próximo dele. Diz o texto: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Mas um momento em que nós não vemos os chamados questionando, perguntando por quê ou para quê, o que tu tens para nós, aonde que nós vamos. Jesus chama, claro, neste momento, para alguns ele diz: venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele deu uma dica do que ele queria. Mas ele lança o convite. O chamado de Jesus, para mim e para você, nos dias de hoje ainda continua sendo o mesmo. Vem comigo. Talvez se eu fosse traduzir ou se eu fosse escrever hoje esse chamado, eu colocaria: vem andar comigo. Vem estar comigo. Vem me acompanhar.
Porque na verdade é esse o chamado de Jesus. Ele não vem chamando para que as pessoas venham fazer um montão de coisas. Ele até diz ali: venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E nós entendemos muitas vezes que o chamado de Jesus é para virmos até Ele, para nos tornarmos participantes de um monte de coisa dentro da igreja, para nós fazermos, liderarmos e conduzirmos um monte de encontros e reuniões, e esquecemos que o chamado principal dele é para transformar a nossa vida. Quando Jesus faz este chamado, esses irmãos queridos naquela época largaram tudo o que eles tinham e que eram e se dispuseram a ir junto com Jesus. E se nós continuamos lendo os textos, nós percebemos que eles acompanharam, eles conviveram, eles estiveram, eles andaram, eles comiam, eles dormiam, eles conversavam, eles oravam junto com Jesus. E é esse o principal chamado de Jesus para mim e para você, ainda nos dias de hoje. Venha estar comigo, venha andar comigo, venha conhecer de mim, e eu vou fazer de você pescador de homens. O chamado que Jesus tem para nós ainda hoje é esse desafio de ter coragem de nos submetermos à vontade de Deus. Eu fico imaginando o que fez com que Jesus chamasse essas pessoas que Ele chamou. E a minha conclusão não foi porque Jesus viu neles pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas que conheciam muito, pessoas que eram amadas, pessoas que eram dedicadas. Mas pessoas que eram abnegadas, pessoas que tinham coragem de abrir mão daquilo que tinham, daquilo que eram, para seguir a Jesus Cristo. Eu li uma frase que chamou muito a minha atenção também. Gustavo tem para projetar para nós. Por favor, Gustavo. Durante o dia fica um pouco mais complicado de ler, mas creio que todos conseguem ler, né? Todo mundo quer ser grande, mas ninguém quer passar pelo crescimento. O processo requer renúncias. O crescer é abrir mão de coisas, lugares e pessoas que não te agregam em nada. Na prática, não é tão simples como dizem. Crescer dói, mas a dor é essencial. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ser alguma coisa. Mas para nós conseguirmos realmente ser alguma coisa, nós precisamos aprender a abrir mão. Precisamos aprender a deixar de lado algumas coisas que nós carregamos junto conosco e mais nos atrapalham que nos impulsionam. E se nós pararmos para olhar a nossa vida, nós vamos ver que é como se nós estivéssemos andando, arrastando. Aliás, eu vi um treino de jogadores uma vez que eles corriam arrastando um pneu atrás de si para fortalecer os músculos das pernas. Tem muita gente nos dias de hoje correndo todos os dias dessa maneira, arrastando junto de si uma porção de coisas que não ajudam em nada e fazem a vida se tornar pesada. Eu gostaria que você, meu querido, você, minha querida, parasse para refletir um pouco na sua vida. O que você tem carregado junto consigo? O que você tem arrastado, o que tem feito com que você ande mais devagar? O que tem te impedido de realmente fazer aquilo para o que Deus tem te chamado? Jesus chama a mim e chama a você para sermos seus discípulos. Ser discípulo é aceitar esse chamado. É só o começo. Porque todo o resto depende de um processo. E nós vimos isso muito bem no nosso encontrão alguns dias atrás. Rafael e eu, no nosso momento de discipulado, fôssemos contar quantas vezes falamos de processo, né, Rafael? Perdemos a conta já, processo. Um dia o Rafael disse, mas sempre aparece essa palavra. E realmente é assim, é um processo, é transformação, é mudança, é abandono de coisas, é deixar Deus revelando aquilo que precisa continuar e aquilo que precisa ser deixado de lado. Quando esses discípulos eles foram chamados, nós percebemos que eles imediatamente se levantaram e deixaram tudo. Eles não ficaram tentando juntar as coisas e raciocinando o que eu preciso levar junto, o que eu preciso carregar para me proteger, o que eu preciso levar para que eu possa estar seguro, o que eu preciso fazer para que realmente eu seja reconhecido. Não, eles simplesmente abandonam aquilo que eles eram, aquilo que eles tinham e seguem a Jesus Cristo. E o chamado de Jesus para os dias de hoje continua sendo o mesmo. Venha e segue-me. Ande comigo, viva como eu vivi.
Você já parou para pensar no que você é? Quem você é? Ah, como assim, Arley? Quem você é? É simples. O que é o mais importante para você? Qual é o seu foco? O que você dedica mais tempo? Você consegue escrever numa frase isso? O que realmente tem valor para você? Espero que você consiga escrever aí, em primeiro lugar, Deus. Porque é o que realmente importa. Mas aí nós precisamos analisar, né, como pode ser Deus na minha vida se eu não tenho tempo para orar. Eu não gosto de orar, eu ouço alguns falando, eu não consigo orar. Bom, então eu já começo a imaginar, será que é Deus? Eu não gosto de ler, eu não leio a Bíblia. E eu de novo fico pensando, será que é Deus? Eu não falo de Jesus para as pessoas porque eu tenho vergonha. Será que é Deus? Qual foi a última vez que você percebeu algo na sua vida que você precisou abandonar ou transformar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, falou no seu coração que você está fazendo algo que desagrada a Deus? O Espírito Santo, ele vem trabalhar em nossos corações, em nossas mentes, na nossa vida, nos ensinando, nos transformando até o final da vida. Ontem ainda, no casamento que nós participamos, convidado para orar antes da refeição e levar uma pequena palavra, eu usei o texto de Filipenses que diz, eu tenho certeza que Deus há de completar a tarefa, a boa obra que começou na sua vida até o dia de Cristo Jesus. E eu disse para os queridos noivos, casamento, a cerimônia, isso é só o começo. Deus vai estar trabalhando na vida de vocês até o final. Até o momento que Ele nos chamar para junto dEle, ou que Ele vir para esse mundo. A minha vida, a sua vida precisa ter transformações todos os dias. Eu preciso estar descobrindo coisas que precisam mudar. Eu preciso estar crescendo na comunhão com Deus. Eu preciso estar sendo transformado dia a dia. Mas isso exige renúncia. Isso exige que eu abandone algumas coisas, que eu transforme outras coisas, que eu busque outras coisas, que eu substitua algumas coisas na minha vida. Porque senão eu vou ser sempre o mesmo. O chamado de Jesus precisa mexer com o meu eu. O chamado de Jesus precisa mexer com o meu caráter. O chamado de Jesus precisa mexer com a minha vida. Lembra quando Jesus entra no templo, e lá, no templo de Jerusalém, tinha um pátio grande, e onde alguns estavam fazendo negócios. Naquela época, era comum venderem animais para sacrifícios, para serem oferecidos para Deus. E Jesus chega lá e começa a ver aquelas negociatas todas lá, e começa a virar as mesas, e pega um chicote e começa a correr com todo mundo de lá, e ele diz uma frase, a minha casa será a casa de oração. O problema é que a casa de Deus tinha sido transformada em lugar de negócios. Negócios irregulares, talvez nem todos eram irregulares, cobrando mais do que deveriam, mas eles não estavam se dedicando àquilo para o qual Deus tem chamado realmente, que é orar. E eu fico perguntando, se Jesus chegar na minha casa, será que Ele vai precisar pegar um chicote? Para começar a corrigir a minha postura dentro de casa, o tempo que eu invisto orando e conversando com Ele, o tempo que nós falamos de Jesus e começar a virar as coisas, e quantas coisas Jesus vai tirar de dentro da minha casa, porque elas estão atrapalhando a minha comunhão com Ele. Para um minutinho, você que está em casa, você que está aqui hoje, imagina Jesus chegando na tua casa. Se Ele vai chegar com esse mesmo chicote, virando coisas, ou se Ele vai chegar dizendo, muito bom, é bom estar contigo. Jesus te convida a convidar tempo de oração todos os dias, a cada dia mais. Aliás, você já escreveu a sua oração? Já parou para analisar como tem sido as nossas orações? Experimenta fazer isso. Se você não gosta de escrever, grava. Hoje nós temos o celular, né? Tão fácil de gravar.
e escuta depois. Você vai perceber como nossas orações têm sido egoístas. Elas giram em torno de nós mesmos. Bem diferente da oração que Jesus nos deixou, a oração do Pai Nosso, para ser como modelo para as nossas orações. Oração voltada para Deus, voltada para o próximo e não para nós mesmos. Experimenta escrever aquilo que você tem orado ou gravar e depois escutar e ver o que você precisa mudar na sua postura diante de Deus em oração. E outro detalhe, fica mais um tempo na presença de Deus depois que você falar tudo que você tiver, para deixar Deus falar com você. Percebe que muitas vezes nós vamos orar, dedicamos 5 minutos de oração, são 5 minutos falando, e quando Deus vai falar conosco, nós viramos as costas e dizemos amém. Não damos tempo para Deus falar. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia para ler, para estudar, e estudamos e lemos, mas na hora que Deus quer falar conosco, nós fechamos a Bíblia e dizemos amém. E aquela palavra não trabalha em nós, não modifica a nossa vida, não faz diferença. Jesus ainda continua fazendo o mesmo convite: vem e anda comigo, e esteja comigo, e fique comigo, e converse comigo, e me escute, e esteja diante de mim. O convite de Jesus é o mesmo. Em João 4:23, Jesus diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é. É adorar a Deus de todo o coração, com a ajuda do Espírito Santo. Essa adoração, ela brota de um coração entregue a Jesus, um coração que tem disposição de estar na presença de Deus, não que faz por obrigação, mas que ama estar diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Adorar a Deus é mostrar amor, respeito e dedicação a Deus. Não participar de rituais. Os rituais até podem nos ajudar, vir para a igreja, escutar louvores, tudo isso nos ajuda. Mas se o meu coração não estiver disposto e dedicado a Deus, não passa de um ritual, algo mecânico. Jesus me chama para ter intimidade com Ele, para conviver com Ele, para desfrutar desse tempo com Ele. Adorar em verdade é adorar por querer, porque eu quero, porque eu amo. É elogiar a Deus por aquilo que Ele tem sido para mim, não por aquilo que Ele tem feito para mim. Lembram do acontecido na casa de Marta e Maria? Lucas 10 nos fala dessa história. Jesus chega na casa dessas irmãs queridas e de repente uma delas se assenta aos pés de Jesus para escutar Jesus. Lembram quem é? Quem? Maria se senta, né? Marta e Maria são as irmãs, e Maria se senta aos pés de Jesus. E Marta vai reclamar, né? Como assim? Eu fico correndo, fazendo um montão de coisa, e minha irmã sentada quietinha aí, só te escutando, Jesus. Tu não vai fazer nada? E Jesus faz. Jesus diz: olha, Maria escolheu o melhor. O que é o melhor? É estar na presença de Jesus, é dedicar tempo com Jesus. Claro que tem um monte de coisa para fazer sempre, e se nós deixarmos, cada vez tem mais coisas. Você já percebeu que o serviço nunca acaba? Você nunca dá conta de fazer tudo, e quando você termina, vai dormir, no outro dia tem que fazer tudo de novo. As mulheres donas de casa é assim, né? E parece que nunca fazem nada, porque estão sempre fazendo de novo, sempre de novo, sempre de novo. Os homens também, nos seus afazeres, nos seus trabalhos, sempre repetindo as mesmas coisas, sempre fazendo de novo. E o tempo com Deus? Quando é que você tem se sentado aos pés de Jesus para escutar o que Ele tem para falar para você? Não para você ficar lendo, para você ficar orando, mas para escutar o que Deus tem para você. É difícil, né? Tem um hino que eu cantava, eu gosto de brincar, né? No milênio passado já. 1980 e poucos, quando eu comecei a participar da igreja e Deus tocou meu coração, nós já cantávamos: neste mundo são muitas as vozes. Já naquela época, 1988, 89, aliás, sabem, eu ontem me dei conta de um detalhe. – 15 de outubro de 1988. Primeira pregação que eu fiz aqui nesse templo.
bocado de tempo, né? Jovem. Alguém estava nesse culto? O Charlon disse que... Não, né, Charlon? Charlon nem tinha nascido. Sérgio, não estava, Sérgio? É dessa época. Não lembro se estava. Eu lembro até hoje o que eu usei, o tema que eu usei. Eu falei a respeito do amor de Deus. Usei um imã com pregos, onde mostrava que o amor de Deus nos atrai para Ele. Também usei uma ilustração que trazia num folheto de que as enfermeiras estavam descobrindo que colocar duas crianças prematuras juntas fazia elas se desenvolverem melhor, porque o calor do corpo humano de uma aquecia e ajudava a outra. Eu lembro da pregação, se tivesse que pregar ela, talvez ainda pregaria hoje. Porque já naquela época eu estava experimentando desse amor de Deus que nos atraía cada vez mais para perto dele. Você tem experimentado esse amor, meu querido? Esse amor que te atrai para perto, para a presença dele? Se você não tem tido vontade de estar com Deus, busque mais desse amor, porque Deus quer nos encher desse amor que nos dá prazer de estar na presença dele, de ouvir ele falar, de deixar ele falar ao nosso coração, de transformar a nossa vida. Ele continua fazendo o convite: vem e segue-me. Ele não obriga ninguém. Talvez por isso que são poucos os que têm optado, porque ele diz: vem e segue-me, mas não traz um caminhão de coisas juntos. Eu quero você, eu quero a sua vida, eu quero o seu íntimo, eu quero quem você é, para transformar. Ainda hoje, Jesus nos chama para ser e não para fazer. E nós continuamos confundindo. Queremos fazer ao invés de ser. O convite de Jesus é para você estar com Ele e não fazer por Ele. O primeiro passo para estar com Ele é reconhecer que eu não sou nada, nem ninguém. Que o que eu tenho não é suficiente para pagar o preço do meu pecado. Acho que o Gilson nem sabia que era comigo, né, a pregação. E o último hino que eles cantaram é: eu não saberei o preço do meu pecado, jamais. Eu não saberei quanto que foi. Às vezes eu fico até pensando, eu acho que eu sei. A morte, o sangue de Jesus. Mas o quanto que vale isso? Eu não consigo realmente dimensionar isso. Eu não consigo saber o quanto que eu teria que pagar para poder ter essa vida com Deus. Mas Jesus pagou isso na cruz. Eu preciso simplesmente reconhecer que tudo que eu possa fazer, tudo que eu possa ser, não é suficiente para pagar isso. E Jesus pagou por mim e por você. O segundo é reconhecer que Jesus nos libertou do pecado. Eu não preciso mais ficar vivendo essa vida em pecado. Eu não preciso mais deixar o pecado me dominar e me levar todas as vezes para a destruição, porque Jesus quer nos dar o poder do Espírito Santo para vivermos longe desse pecado, para resistirmos e vencermos a esse pecado. Mas para isso eu preciso de novo da força e da comunhão com Deus. Enquanto que eu estiver lutando com as minhas próprias forças, eu vou ser um derrotado. Mas com Jesus eu sou mais que vitorioso. O terceiro é descobrir o que na minha vida atrapalha o meu relacionamento com Deus. O que ocupa o lugar, o espaço que deveria ser de Deus. Mateus 6,33 nos diz, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Dedica como principal para a tua vida estar com Deus. Não é fazer. Não é estar ocupando a tua semana inteira com programações na igreja. Não, o que Deus está te dizendo é: ocupe o teu tempo estando na presença de Jesus, orando, conversando. Você precisa vir à igreja, precisa estar na programação da igreja, mas você precisa estar na presença de Deus também em casa. Jesus nos chama para sermos seus discípulos, para vivermos a sua vontade no nosso dia a dia. Quando aceitamos esse chamado, isso precisa transformar todo o nosso ser, o nosso modo de enxergar as coisas, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir. E nós percebemos isso em vários episódios na Bíblia. O caso de Zaqueu, que se converteu e disse, o pastor já citou isso esses dias no culto, e disse que se eu fiz algo de errado, se eu roubei alguém, eu devolvo
Tem também um episódio do jovem rico, né? Aquele cara que chegou para Jesus e disse: olha, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus citou um monte de regras, de leis, e ele disse que tudo isso eu tenho feito. E aí Jesus disse para ele: bom, então, me entrega o teu coração. Como assim, Jesus? Vende tudo o que tu tem, que tu considera importante, e distribui para os pobres, aí vem e me segue. E o jovem foi lá e vendeu tudo e seguiu Jesus. Não, né? Ele pensou consigo mesmo: mas eu tenho muita coisa, Jesus, não dá para abrir mão. E a gente não sabe, o texto não continua dizendo. O jovem saiu dali. E muitas vezes nós temos nos agarrado tanto naquilo que nós temos, naquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, e não nos entregamos realmente para ser de Jesus. O convite de Jesus é estendido a cada um de nós. A escolha é pessoal. Posso escolher continuar vivendo da mesma maneira, uma vida que sobrevive nos dias de hoje, sem alegria, sem satisfação, sem prazer, que vai sobrevivendo em meio a todas as crises que aparecem por aí. Ou eu posso escolher a viver uma vida cheia de alegria e gozo que Jesus me oferece. Jesus convida para uma nova vida que se interessa pela leitura da palavra de Deus. Jesus convida para uma vida que se interessa pela oração. Jesus convida para uma nova vida que abandona atitudes pecaminosas. Jesus convida para uma vida que fala de Jesus para as outras pessoas. Aliás, uma pequena pausa antes de finalizar. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Alguém que não é cristão. Quando foi? Eu imagino que é por isso que quando é perguntado se tem alguém nos visitando, raramente tem pessoas visitando, porque nós não falamos de Jesus. E se falamos, muitas vezes é entre nós, que já ouvimos tanto, algumas vezes até para discutir e discordar. Quando você visitou alguém que não é cristão, que não tem a sua vida entregue para Jesus, para ir lá e dizer: Jesus te ama. E Jesus te convida, vem. Você consegue botar uma data nisso? Jesus nos convida para uma vida que fala dele para outras pessoas. Jesus nos convida para viver uma vida de alegrias, mesmo em meio às dificuldades da nossa vida. Jesus ainda convida hoje. Convida a mim. Convida você. E o convite não é um convite todo enfeitado, todo bonitinho, que nem falei antes do casamento, né? Que nem nós recebemos para o casamento. Não. Através da palavra dele, da Bíblia. Ainda hoje, Jesus diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. E eu vou transformar a tua vida. Qual a tua reação diante disso? Vamos orar, assim como nós estamos. Deus amado, nós te agradecemos de todo o nosso coração por essa tua palavra. Essa tua palavra, Senhor, que chega a nós com a mesma propriedade que chegou, Senhor, àqueles que tu chamaste lá no passado. E que por causa da sua obediência, Senhor, à tua voz, o Evangelho continuou sendo propagado e chegou até os nossos dias.
Que assim continue acontecendo, Senhor, também na nossa vida, que assim continue também acontecendo na nossa história. Que na medida em que o Evangelho, Senhor, está no nosso coração, nós possamos ser teus discípulos, teus mensageiros, para que este Evangelho continue sendo propagado, Senhor, às pessoas que estão ao nosso redor. Especialmente aqueles, Senhor, que não te conhecem profundamente, verdadeiramente. Especialmente aqueles, Senhor, que não têm buscado da tua intimidade. Que ali o Senhor nos use como teus instrumentos, como teus mensageiros, para que, Senhor, possamos ser a tua igreja, onde quer que estejamos, cumprindo, Senhor, a tua vontade, obedecendo, Senhor, o teu chamado, a fim, Senhor, de estarmos preparados, prontos para o cumprimento da tua promessa. Ó Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, Senhor, coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do louvor, nós temos um convite a fazer. Marque na tua agenda o dia 26 de outubro. É uma terça-feira, 19h30, aqui no salão da nossa comunidade. Se você tem esse desejo de fazer, de se deixar ser pescador de homens, mulheres, para a causa do Senhor, então venha participar. Deus com certeza quer fazer uma boa e grande obra através da tua vida. 26 de outubro, terça-feira à noite, 19h30, estaremos ali, em encontro, conversando e sinalizando como podemos colocar em prática esse chamado, esse mandato do Senhor, de fazermos discípulos para o Senhor. Ore por isso. Se você tem alguma dúvida de participar desse encontro, quer saber mais algum detalhe, procure a gente para conversar. Procure a gente para esclarecer, quem sabe, o que você precisa, para então a gente poder também dizer, olha, dia 26 é um encontro para ti também. É um encontro onde a tua presença se faz necessária. Ok? Vamos louvar a Deus com mais um hino e depois a oração final. Adoramos o Rei da Glória, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Rei da Glória, adoramos o Rei. Bendizemos o Rei da Glória, bendizemos o Rei dos Reis, bendizemos o Rei da Glória, bendizemos o Rei. E com as mãos levantadas te adoramos cantando. Com as mãos levantadas te adoramos com gozo. Com as mãos levantadas ao céu, testemunho de amor, declaramos que amamos o Rei. Oh, oh, oh. Declaramos que amamos o Rei. Adoramos o Rei.
Bendizemos o Rei da Glória, bendizemos o Rei dos Reis, bendizemos o Rei da Glória, bendizemos o Rei e com as mãos levantadas te adoramos cantando, com as mãos levantadas te adoramos com gozo, com as mãos levantadas ao céu, testemunho de amor, declaramos que amamos o Rei e com as mãos levantadas te adoramos contando, com as mãos levantadas te adoramos com gozo, com as mãos levantadas ao céu, testemunho de amor, declaramos que amamos o Rei. Oh, 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 declaramos que amamos o Rei. Como foi colocado no início do culto, nós temos muitos motivos de oração. Inclusive, temos feito já há bastante tempo em nosso meio o que nós chamamos do momento de oração, onde às 10 horas da noite, às 22 horas, nós nos reunimos através do WhatsApp, com a liderança que encaminha para os demais líderes dos grupos e também com outras pessoas que se dispuseram a fazer parte de um tempo onde nós temos uma palavra que nos motiva a buscar esse Deus que é poderoso, esse Deus que é querido, esse Deus que é generoso para com aqueles que buscam nele como refúgio da sua vida. Nós temos ali um louvor que é escolhido para a gente estar escutando e com esse louvor estar se preparando para um tempo de oração. E depois nós temos tido, ao longo desse tempo, os motivos de oração, onde temos nomes de pessoas queridas para Deus, queridas entre nós, onde ali nós intercedemos por elas, por situações, oramos por essa cidade, desde já do ano passado, direto, oramos pelo nosso estado, Rio Grande do Sul, pelo Brasil inteiro. Alguém está nos escutando de outro lugar, saiba, nós estamos orando pelos nossos líderes, sejam eles da igreja, sejam eles os líderes que estão ao nosso redor. Tudo isso nós estamos fazendo. Essa semana, inclusive, tivemos um tempo a mais ainda. Depois do meio-dia, foi colocado ali um desafio de última hora e já houve a acenação por parte de líderes entre nós, dizendo, olha, estou junto. E ali nós tivemos mais um tempo buscando a Deus. E é claro que isso é só alguns momentos, mas tem o teu momento, tem o nosso momento individual, pessoal, na presença do Senhor, lá onde quer que nós estejamos. E nós temos percebido que Deus tem agido. Você tem percebido? Eu quero crer que nada das coisas que têm acontecido tem sido acaso, porque aquilo que nós colocamos para o Senhor está debaixo do propósito dele. Quer seja segundo a nossa vontade, quer não, mas é da vontade de Deus. E por isso agora eu quero convidar para que nós tenhamos um pequeno instante em silêncio. Feche teus olhos e traga à tua memória nome de pessoas, situações, e coloque isso na presença de Deus, reconhecendo que Deus ouve pensamentos e Ele está te ouvindo agora. Clame ao Senhor, reconheça que Ele tem poder sobre estas pessoas que estão enfermas, seja em que área for da sua vida, essas pessoas que estão carentes, necessitadas do seu amor, da sua misericórdia.
Creia que Deus tem poder também sobre todas as situações que estão ao nosso redor, que nada foge do seu olhar e nem das suas mãos. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos, que tudo aquilo que nós colocamos diante da Tua presença é acolhido, Senhor, por Tua graça e por Tua vontade, Senhor, sobre a nossa vida. Por isso a Ti nós trazemos nomes de pessoas, Senhor, que vêm à nossa mente, que vêm ao nosso coração, e clamamos por essas pessoas, Senhor, para que Tu tenhas misericórdia delas, sobre as áreas em que elas estão sofrendo e que elas têm carência de Ti. Ó Senhor, nós cremos que o Senhor está ouvindo, que o Senhor tem ouvido todos os nossos pensamentos, assim como ouves as nossas palavras. E vê também, Senhor, aquilo que trazemos com fé, com certeza do Teu agir, com certeza, Senhor, da Tua misericórdia, e colocamos aos Teus pés. Oramos também por situações que estão ao nosso redor. Esse tempo, Senhor, que cada vez mais se estica. A gente gostaria que essa pandemia passasse, Tu sabes disso, Pai. Mas estamos submetidos também àquilo que Tu tens como propósito sobre isso, sobre tudo isso. Por isso, Senhor, tem misericórdia de tudo isso. Usa-nos como instrumentos da Tua presença, Senhor, dentro dessas situações e junto a essas pessoas. E assim, ó Pai, nós queremos nos colocar unidos na Tua presença, orando a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos receber da bênção de Deus. Estenda a tua mão como aquele que recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia, uma boa semana. Tchau.